Tô aqui nesse agosto, os primeiros dias de agosto, tô avaliando comigo mesma o que eu deveria fazer. Então, eu pergunto para você, você para se questionar o que você deveria fazer em algum momento na sua vida? Por que eu tô falando disso e o que isso tem a ver com a teoria do minuto? As experiências que eu tive na vida até aqui me dão condição de falar sobre alguns temas com propriedade, outros nem tanto. Mas eu fico me avaliando. Se eu conseguisse voltar para a faculdade, né, nos Estados Unidos, né, dar aula nos Estados Unidos, seria uma coisa assim charmosa, seria uma coisa baita de um alcance, não é? Um achievement, vou usar essa frase, essa palavra. Um desafio para mim mesma, né? Imagina passar numa entrevista para entrar numa faculdade americana como assistente, como tutor, como atendente de aconselhar o jovem para que área que ele deve dirigir. Tem umas vagas assim, né? Counselor. E eu fico olhando assim e falo, será que se eu aplicasse eu conseguiria passar numa lista dessa? Bom, enfim, tô compartilhando com vocês a minha sensação com relação a olhar para as vagas de trabalho. Então abriu para mim hoje uma vaga de trabalho em Tampa, na Flórida. E eu falo, ui, a Flórida é muito bom, Tampa é muito bom, morar em St. Pete seria um lugar fabuloso. Vou pedir para colocar aqui para você algumas imagens de St. Petersburg, na Flórida, uma ilhazinha pequenininha ali perto de Tampa, uma graça, muito linda. E essa faculdade especificamente que eu estou olhando, ela tem um campus lá, né? E essa faculdade eu fico olhando e imaginando como seria. Estou longe, estou em Massachusetts, enfim. Mas, por outro lado, eu paro e penso, ok, Rose, você está querendo voltar para o Brasil, você está querendo ir, né? Preciso ir até lá, tem umas coisas para resolver. Então, eu não sei se eu quero voltar para, por exemplo, dar aula numa faculdade no Brasil mesmo. Aí eu também olho e falo, mas e se eu voltasse para a indústria farmacêutica e trabalhasse lá e trabalhasse aqui, né? Alguma posição que talvez estivesse na indústria farmacêutica com relação ao mercado que eu já trabalhei, Sônia, por exemplo, que fosse algo México, né, Latinoamérica. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque qualquer uma dessas decisões, elas vão trazer, cada uma delas, aliás, não é a palavra qualquer uma, mas cada uma dessas decisões vai me levar para uma Rose, uma outra Rose. Você entende o que eu quero dizer? É uma versão da minha Rose do futuro que muda, concorda? De acordo com essas definições, que vai mudar. A Rose na indústria farmacêutica, ela precisa ter um comportamento. A Rose na faculdade, no Brasil, um comportamento provavelmente semelhante ao comportamento dessa Rose numa faculdade aqui, não deve ter muita diferença. Mas os meus resultados passam a ser de acordo com isso. E se eu optar por investir aqui nesse canal com quem eu estou falando e investir em infoprodutos que eu possa criar, em produtos e desenvolver pessoas para escrita, como eu amo escrever, quem sabe algumas pessoas queiram também escrever. Você entende como o trabalho é muito mais introspectivo, muito mais eu aqui comigo, meu computador, minhas decisões, a inteligência artificial, aprender muito mais sobre a inteligência artificial, sobre como é que eu me comporto com relação a isso e como as pessoas se comportam, e escrever e descrever isso, porque a inteligência artificial depende muito da minha racionalização, do meu cérebro funcionar e dar informação para que ele possa trazer conteúdo e produto, não é? Então, eu queria saber se isso faz algum sentido para você também. Se você para olhar quem é o seu eu do futuro. Então, o seu eu daqui a 1 ano, o seu eu daqui a 2 anos, o seu eu daqui a 5 anos e o seu eu daqui a 10 anos. Como ele vai estar? Concorda que as decisões fazem muita diferença em como esse eu do futuro vai se encontrar com o seu eu? Isso é a teoria do minuto, fez isso comigo. Me ensinou
olhar e trabalhar o tempo em 3 tempos. Parar de olhar o relógio, eu era super viciada em relógio. Eu tinha relógio para combinar com a roupa. Eu achava charmoso. Não sou de brinco, que as minhas orelhas doem. Eu nunca usei, não era muito de... Usava um anel, 2, alguma coisa assim. Mas o relógio estava sempre ali comigo. Então, até tirar o relógio do pulso para poder olhar o tempo com mais liberdade, com menos prisão, né? A ele, a agenda, aos dias, aos minutos. Por mais que tenha um monte de coisas que precisa disso, né? Então, se eu marquei uma consulta médica no dia tal, na hora tal, eu tenho que estar lá, naquele dia, naquela hora. Não adianta eu estar num outro dia, em outro horário, porque o médico não vai me atender. Médico, juiz, né? Nenhuma das atividades que as coisas precisam, elas precisam ter um calendário bem definido, com data e hora marcada. Porém, as minhas decisões definitivas ou quase que definitivas, como qual tipo de trabalho aplicar. Isso eu tô falando para mim, para jovens, para pessoas que estejam em transição de carreira, que olham e falam assim: eu mudo o meu minuto seguinte a partir da decisão desse tempo. Então eu acho que com esse vídeo a gente até amplia um pouco mais o nosso entendimento e o nosso conceito do que eu tenho escrito ali na teoria do minuto. Essa comunicação interna do meu eu falando comigo, do meu eu se expressando comigo e me mostrando detalhes do meu passado, que eu viro e digo, ok, eu quero isso. Por exemplo, na indústria farmacêutica, uma das coisas que eu não sinto falta é estar nos hotéis maravilhosos que eles colocam a gente para treinar. Seja eu como gerente colocando a equipe para eu mesma treinar, ou eu antes como representante sentando na cadeira como ouvinte, como a que estava recebendo o treinamento. Então, aqueles hotéis eram lindos, maravilhosos, eu fui em lugares lindos e maravilhosos, mas que eu olho e falo assim, quase que não tive. Às vezes eles davam um dia free, meio dia free, algumas horas livres para que você pudesse ir e curtir, conhecer o hotel. E eu não tinha gosto de ir sozinha. É estranho falar isso, né? Eu ia acabar vindo pro quarto, me enfiando dentro de uma banheira quentinha, gostoso, e relaxando o corpo, porque eu tava tensa, eu tava cansada do treinamento intenso. E não me sentia à vontade, talvez porque a minha família não estivesse comigo, talvez culpa de que eu iria me divertir e a minha família não ia. Loucura, não é? Mas essa fui eu do passado. Essa fui eu lá. Essa que teve a oportunidade de conhecer lugares lindos e maravilhosos e simplesmente não deu o passo para conhecer. Estava lá dentro, mas não estava, entende? Então, saía do meu quarto e ia para o refeitório lá, a parte do hotel, para comer muita coisa, almoço muita coisa, janta muita coisa, muita oferta, e voltava para o meu quarto, cansada, exausta. Para mim, esse exercício mental do aprendizado, ele me consome muito. Eu sei que me consome, mas eu amo, né? Eu amo aprender, principalmente porque a partir do momento que eu aprendo e eu entendo e compreendo isso, que são processos distintos, né? Aprender, compreender e entender são muito diferentes. Você consegue usar na prática aquilo que você realmente consegue compreender. Acho que até o nome fala de uma maneira interessante. Compreender, vem de dentro para fora, né? Então, a partir do momento que muda o meu eu interior, faz com que para fora aconteça e mude também o meu exterior. Então, hoje, eu diria que as coisas mais importantes, ela precisa de um encontro, né? Onde eu olho para o meu eu do passado e falo, não quero mais isso. Por exemplo, estar num hotel só, né? Com aquele objetivo de treinamento e de reunião. Talvez eu acho que eu não queira estar lá. E eu amo aprender. Então, eu não sei exatamente por que eu estou trazendo essa experiência para você que está aí do outro lado. Mas eu vou dizer para você que essa reflexão é o que está me
apacentando, eu vou até usar essa palavra que acho que ela cabe muito bem, está apacentando a Rose para que ela entenda e compreenda quem a Rose quer ser daqui a um ano, quem que a Rose quer ser daqui a 5, daqui a 10 anos, e eu estou buscando fazer o match para que eu possa entregar cada vez conteúdos melhores para você, porque a gente se ama primeiro, para depois amar o próximo, não é? Então, me conta aqui, você entende tudo isso que eu estou falando como amar a si mesmo para poder amar o próximo? Como a si mesmo, né? Amar o próximo como a si mesmo? Consegue entender esse trocadilho de quando Jesus nos traz essa ordenança? Você só tem 2 mandamentos para cumprir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Eu estou fazendo isso aqui, entregando o melhor conteúdo que eu posso, daquilo que eu entendo e compreendo de vida, e os meus erros e os meus acertos possam vir trazer conteúdo para que você faça melhores escolhas e que verdadeiramente o Minuto Futuro seja um lugar muito melhor, cada dia mais, cada minuto a mais, para você que está aí também do outro lado. Prazer, viu? Muito obrigado. Vou te deixar aqui uma música da Teoria do Minuto que vai complementar essa nossa ideia, vai falar um pouco mais e vai dizer exatamente o que tem dentro do livro Teoria do Minuto para você conhecer. Essa música é muito linda, eu amei. Te dá a oportunidade de ouvi-la e eu sempre estou ouvindo de novo. Vou recomendar que você ouça ela agora que a gente acaba esse vídeo. Preciso te lembrar, o relatório do YouTube tem mostrado, várias pessoas estão vendo, mas não estão comentando comigo o que acham disso aqui. Conta pra mim, o que você acha? Me escreve, eu vou te responder. Bye! Quando o dia pesa e a alma cansa, quando o coração quer se esconder, eu respiro fundo e lembro a esperança. O teu amor me chama a viver. Eu pensei que o tempo era só relógio, mas o céu me fez compreender. Cada minuto é santo, é encontro. Se eu escolher te reconhecer. E quando o mundo grita à pressa, tua voz sussurra, vem descansar. Transforma o meu minuto, Senhor, faz dele um lugar pra te encontrar. Se tua paz reger o meu coração, meu futuro começa a mudar. Eu decido te seguir agora, no pequeno, no simples, no aqui. Pois um minuto dentro da tua presença muda tudo que há em mim. Eu não vivo só por rotina, levantar, correr, voltar, dormir. Eu nasci pra vida divina, pra te ouvir e te refletir. Se o tempo é chamado e caminho, quero andar onde tu me levar.
Quero ser descanso e destino pra quem do meu lado precisa. Pois quando o céu habita o minuto, nada pode nos desviar. Transforma o meu minuto, Senhor. Faz dele um lugar pra te encontrar. Se tua paz reger o meu coração, meu futuro começa a mudar. Eu decido te seguir agora, no pequeno, no simples, no aqui. Pois um minuto dentro da tua presença muda tudo que há em mim. Eu entrego o tempo que eu tenho, cada passo, cada respirar. Me conduz ao teu propósito eterno. Faz minha vida te revelar. Eu entrego o tempo que eu tenho, cada sonho que quiser nascer. Se o Senhor estiver no meu minuto, tudo pode acontecer. Transforma o meu minuto, Senhor. Eu te dou meu viver, meu falar. Que a tua vontade seja o caminho, que o teu